língua jaminal. Então, nós estamos estudando e com esperança, com trabalho, né, com dedicação, espero que este ano vou ser liberado, que a gente chama de nossa aquisição de cultura e língua para poder iniciar os estudos na própria língua deles, para alcançar eles mais eficazmente com o Evangelho. Então, estejam orando para isso, estejam orando que podemos alcançar essa meta, estejam orando para os estudos que já estão sendo administrados, que eles podem ter compreensão e conhecer Cristo como seu Salvador. Pois bem, é um pequeno relatório. Se alguém deseja fazer alguma pergunta depois, podem sentir à vontade para nos perguntar. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias comigo em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Eu gostaria de trazer uma reflexão tanto missionário quanto evangelístico para nós nessa noite. Mas Atos capítulo 8 e vamos ler de verso 26 a 40. 26 a 40. Atos capítulo 8, verso 26 a 40. E diz assim a palavra de Deus: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etiopeu, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etiopeus, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunte-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para a matadora, e como esta mudo o cordeiro diante de que o tosquia. Assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo e de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudar a sua palavra. E pedimos, Senhor, que seu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações essa noite, ó Pai, para todos que são salvos, para edificação, para nos desafiar, nos exortar. E se há alguém que não conhece Cristo nessa noite, que esteja trabalhando neles para que possa ter salvação. Em nome de Cristo, amém. Muito bem, irmãos. Então, como disse, eu gostaria de trazer uma mensagem tanto missionário como evangelístico para os irmãos nessa noite, olhando para essa história de Filipe e o eunuco etiopeu. Essa é uma história bastante interessante. E uma coisa que eu gostaria de destacar logo de vez é que nós podemos observar a importância de um ministro do Evangelho. Nós podemos ver, e com certeza todos nós já conhecemos pessoas em que nós vemos que eles têm dificuldade de entender as Escrituras. Com certeza todos nós aqui já tivemos momentos em que temos dificuldade de entender as Escrituras. Eu creio que toda a igreja já pensa dessa maneira, ou já entende dessa maneira, porque senão não ia chamar um pastor para fielmente, semana após semana, diversas vezes na semana, estar ensinando as Escrituras para nós crescer
no conhecimento das Escrituras, crescer no conhecimento da graça, crescer no nosso conhecimento do Evangelho sobre Cristo Jesus. E há diversas razões que pessoas não conseguem entender as Escrituras. Se eles não conhecem o contexto histórico, o contexto cultural, né? Tem muitas coisas das Escrituras, até no Novo Testamento, que se a gente não entende um pouquinho da cultura judaica, vai ficar um pouquinho confuso para nós entender. Tem pessoas que têm dificuldade que não reconhecem os personagens. Nós vamos ver no Novo Testamento várias vezes citado pessoas como Moisés, pessoas como Abraão, né, que para o povo de Israel, essas pessoas eram extremamente conhecidas. Mas talvez para os nossos leitores de hoje em dia, se eles não conhecem quem são essas pessoas, qual que era o significado deles para o povo de Israel, ao ler sobre esses personagens, nos discursos de Cristo, de outras pessoas, pode ficar um pouquinho abstrato, um pouquinho confuso, o que está sendo referido, o que está querendo ensinar. Também de não conhecer o contexto em que um livro está escrito. A carta de Paulo aos Gálatas, por exemplo. É um livro que foi escrito especificamente para tratar uma heresia, uma seita que estava surgindo naquela igreja, a seita dos judaizantes. Então, se não entendemos que a carta foi escrita para tratar este assunto, pode ficar um pouquinho confuso algumas coisas que estão sendo ensinadas naquela epístola. Mas nós vemos aqui, então, a importância de um ministro do Evangelho que foi para esse eunuco etiopeu. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar sobre a importância de um ministro do Evangelho é que eles têm a disposição de sair da sua terra, de sair de onde estão trabalhando para alcançar alguém. Nós podemos observar que Filipe estava trabalhando em Samaria. Filipe estava tendo um ministério que podemos dizer que estava sendo um sucesso. Ele estava vendo muitas pessoas sendo convertidas. Nós podemos, se fôssemos olhar na primeira parte de Atos 8, nós íamos ver que havia pessoas convertendo, e quando os apóstolos ouviram isso, eles mandaram Pedro e João para poder dar mais acompanhamento. Ou seja, estava tendo várias pessoas convertendo que precisava mais pessoas para ajudar. Precisava mais pessoas para acompanhar. O Filipe não estava dando conta sozinho. Então, estava tendo um bom ministério naquele local. Estava vendo a igreja surgir, estava vendo a igreja florescer. Mas um dia um anjo chega e fala com Filipe, vai até um lugar deserto. Aí a gente pode pensar, mas sai de um lugar onde a igreja está florescendo, está crescendo, pessoas estão sendo salvas, para um lugar deserto, ir para um caminho que seria perigoso ser assaltado, até morto, para encontrar o quê? Ir para um lugar onde não era os judeus, era o povo mais gentil, o povo mais samaritano, onde os judeus não tinham conversa com essas pessoas. Por quê? Para que ele queria fazer isso? Mas um ministro do Evangelho, alguém que está seguindo a vontade de Deus, eles têm essa disposição de deixar para o lado, seguir a direção de Deus e alcançar a quem está sendo mandado para alcançar. Então Filipe, ele tinha essa compreensão. Então nós vemos que Filipe, ele não questiona o anjo, ele não questiona o mensageiro naquele momento. Ele simplesmente levanta e vai. Ele não fica perguntando, mas por quê? Quem que eu vou encontrar lá? O que eu vou receber fazendo isso? Não, Filipe levanta e vai. Em um caminhado longo. E quando ele vai andando nesse caminhado, ele vai chegar no lugar que era para chegar, ele vê essa carruagem com o etiopeu, com esse eunuco. Então Filipe chegando perto, o anjo fala novamente para ele, aproxima-te. E Filipe ainda com bastante disposição, ele vai até correndo para chegar nessa carruagem. Aí ele encontra esse eunuco lendo a profeta Isaías, a mesma profecia que já foi lido nessa noite de Isaías em 53. E Filipe chegando perto, ele consegue ouvir essa pessoa ler, porque era costume naquele tempo de estar lendo a palavra de Deus em voz alta. Então Filipe conseguiu ouvir o que esse profeta estava lendo. E pergunta a ele, você está entendendo o que está lendo? E nós vemos a dificuldade então desse etiopeu. Ele não conseguia entender a palavra de Deus. Uma pessoa sabido, né? A gente fala assim, sabido na nossa região, mas uma pessoa que tinha muito conhecimento. Esse eunuco, ele era
não era pouca coisa não, ele provavelmente era a segunda pessoa maior da Etiópia. A única pessoa maior do que ele é a própria rainha. Ele era tesoureiro de tudo que a rainha, tudo que pertencia àquele país, que tudo que pertencia àquele reinado. Então ele era uma pessoa inteligente, ele era uma pessoa responsável. Não era qualquer pessoa que estava tendo dificuldade, era alguém que tinha muito entendimento. Mas ele não conseguia entender o que a palavra de Deus falava. Ele não conseguia entender quem referia. E nós vemos a humildade dessa pessoa em reconhecer que ele precisava de ajuda para entender a palavra de Deus. Ele podia ter se orgulhado. Quem quer ser estranho chegando perto do meu carruagem? Quem que me perturba? Eu sou uma pessoa de alta classe. A pessoa não chega perto de mim assim, tem que passar por meus servos. Não, ele se humilhou. Ele falou para Filipe, como que eu posso entender se não há quem que me ensine? Parece que está refletindo as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 10, não é? O apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo 10, se como que ouvirão se não há quem pregue? Como que entenderão se não há quem pregue? Então esse eunuco, ele entendia que precisava de alguém para ensinar para ele sobre a palavra de Deus. E Filipe, o ministro do evangelho, aproveitou dessa oportunidade. Subiu e se assentou com esse eunuco e começou a ensinar. E esse aqui nós podemos observar do ministro do evangelho também. Primeiro, ele tem capacidade para ensinar. Quando o eunuco abre sua dificuldade com Filipe, quando explica que ele não consegue entender quem essa pessoa refere, quem o profeta Isaías está se referindo, o Filipe, abrindo sua boca, começa a ensinar. Ou seja, Filipe ele já tinha conhecimento para ensinar, ele tinha aptidão para ensinar, ele tinha capacidade para ensinar. E irmãos, eu destaco esse aqui como uma característica importante de um ministro do evangelho, que hoje em dia muitas pessoas só querem fazer as coisas na boa vontade. Eles só querem fazer missões na boa vontade. Ah, tal pessoa tem interesse em servir, vamos mandar. Não, mas é importante que eles tenham aptidão para chegar e pregar para as pessoas. É importante que eles tenham capacidade teológica para ensinar para as pessoas. Senão eles vão enfrentar perguntas difíceis, senão eles vão enfrentar situações difíceis, senão eles vão enfrentar pessoas que têm textos da palavra de Deus, que não conseguem entender e não vão ter resposta para dar. E vai ficar surgindo aqueles ensinos incoerentes com a palavra de Deus. Aquela coisa que nós vemos que não há nenhum fundamento para o cristão. É importante que as pessoas tenham fundamento, é importante que eles tenham aptidão para ensinar a palavra de Deus. Nós podemos observar também que o Filipe, ele achava Cristo em todas as Escrituras. O ministro do Evangelho, a sua mensagem é anunciar Cristo Jesus. O Filipe não pegou aqui esse texto que o eunuco estava tendo dificuldade e não elaborou uma teologia de coaching, não elaborou uma teologia moralista para ensinar para essa pessoa, não. Ele, começando com aquela passagem, anunciou Cristo para ele. E é importante que nós destacamos essa palavra começando, porque isso aqui nos mostra que ele não usou somente essa passagem para anunciar Cristo Jesus para ele. O Filipe, ele pegou as letras, os versos, os ensinos do Antigo Testamento e mostrou Cristo através do Antigo Testamento para esse eunuco, para essa pessoa que estava precisando saber sobre Cristo Jesus. A mensagem que nós temos para anunciar é Cristo Jesus. A mensagem que nós temos para levar para as pessoas é Cristo Jesus. A mensagem da palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, é Cristo Jesus. Então, quando nós temos a palavra de Deus, nós não devemos tentar simplesmente levar mensagem que deixe Cristo Jesus para o lado. E isso aqui acontece muito até em igrejas conservadoras. É muito fácil, nós podemos observar, muitas pessoas pegam um texto do Antigo Testamento, aí eles podem estabelecer bons princípios para a pessoa seguir, né? Bons princípios para ser um bom pai, bons princípios para ser um bom empresário, bons princípios para qualquer coisa, para viver até a vida cristã. Mas muitas vezes Cristo fica no lado. Mas a mensagem da Bíblia é Cristo Jesus. E tudo que nós pegamos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, deve sempre apontar
para Cristo Jesus. E Filipe fez isso com esse eunuco. Filipe pegou a passagem que o eunuco estava lendo e apontou ele direto para Cristo Jesus. A mensagem que estava sendo lida naquele dia, ele referia especificamente para Isaías 53, que já foi lido, e referia especificamente para duas coisas: a entrega voluntária de Cristo Jesus e a injustiça que foi feita a Cristo Jesus. Então Filipe ele começou a comunicar para ele a respeito da entrega voluntária de Cristo Jesus. E é importante nós observarmos nessa noite, irmãos, que a entrega de Cristo Jesus foi justamente isso, voluntário. Às vezes nós podemos pensar, Cristo foi levado pelos soldados romanos. Cristo foi traído por Judas. Cristo foi pregado pelos soldados romanos. Então Cristo não tinha o poder para enfrentar isso. Tem muitos que pensam isso. Tem muitos que pensam que Cristo sofreu aos mãos desses soldados. E Cristo de fato sofreu no sentido que ele foi açoitado, judiado, cuspiram em cima dele, mas tudo isso foi conforme a própria vontade de Cristo Jesus. Quando as pessoas chegam no jardim de Éden para o levar, o Judas chegou e deu aquele beijo nele, e Jesus olhou e viu todas aquelas pessoas de espada, de lança, pronto para o levar à força. O que foi que Cristo disse a eles? Quem que vocês vêm e prendem? Vocês acham que eu não poderia chamar uma legião de anjos para me ajudar? Não foi por causa da espada, por causa da lança, que aqueles soldados carregavam que Cristo foi levado. Cristo se entregou a eles. Cristo se entregou a ser julgado. Cristo se entregou a ser louvado. Cristo se entregou a ser açoitado. Cristo se entregou para Pilatos o condenar. Não foi homens que conseguiram fazer isso, não. Não foi pelo poder de homens, não. Cristo se entregou como um voluntário para salvar-nos dos nossos pecados. Os acontecimentos da cruz não foi algo que aconteceu por coincidência. Não foi um acidente histórico que aconteceu, não. Foi algo planejado para Deus desde antes da fundação da terra. No Apocalipse nós vemos que Cristo já foi crucificado antes da fundação da terra. Mas o que isso significa? Que antes já foi planejado, que Cristo seria mandado, que Cristo ia se entregar para salvar as pessoas do seu pecado. Porque olha, se depender de nós não conseguimos alcançar salvação através dos nossos meios. Nós não conseguimos alcançar a salvação através das nossas boas obras. Nós não conseguimos alcançar a salvação através do dízimo. Nós não conseguimos alcançar salvação através de batismo. A única forma de ter acesso à salvação é através de Cristo Jesus. A única forma que a salvação foi providenciada para nós foi através do sacrifício voluntário de Cristo Jesus. Ele se entregou. Na cruz ainda nós poderíamos observar que quando tudo havia sido feito, como os profetas diziam, que Cristo entregou o seu Espírito. De início a fim, a entrega de Cristo Jesus foi voluntária. De início a fim, Cristo se entregou por nossos pecados. Cristo se entregou para nos salvar. Não foi um acidente histórico, não foi o poder de homens que o derrotou, não foi o poder de Satanás que o derrotou. Foi ele que se entregou para oferecer o sacrifício necessário para que os homens poderiam ter salvação. Era voluntário. A segunda coisa que observamos nessa passagem que eu nunca estava lendo era que ele sofreu injustiça. E de fato, essa aqui foi a maior injustiça que já aconteceu desde o início do mundo. Nós sempre ouvimos sobre a opressão, sobre a injustiça que está sendo feita contra as pessoas. Mas, irmãos, essa aqui não é, de uma forma geral, injustiça. Quando nós queremos ver injustiça, nós devemos olhar para Cristo Jesus, aquele que era perfeito, aquele que nunca fez nada errado, aquele que cumpriu toda a lei de Deus. Todos nós aqui somos quebradores da lei de Deus. Todos nós aqui temos ofendidos a Deus através de quebrar sua lei.
E, consequentemente, todos nós merecemos sofrer a justiça de Deus, que seria a nossa condenação. Se nós fôssemos levados diante de Deus como juiz, para olhar para nossos obras, olhar para ver se a gente tem cumprido a sua lei, nós seremos condenados por sua justiça. Mas Cristo não seria condenado pela justiça de Deus. Não, Cristo obedeceu perfeitamente a lei de Deus. Cristo, ele nunca fez nada mal contra ninguém de fato. Cristo nunca cometeu nenhum pecado. Cristo só fez coisa boa. Porém, ele foi injustiçado. A única pessoa que não merecia ser castigado foi castigado. Entre aqueles muitas pessoas que certamente tinham em Jerusalém, que merecia ser açoitado, que merecia ser julgado, que merecia ser envergonhado, andando nu na frente das pessoas enquanto apanhava, enquanto era cuspido em cima. Havia muitas pessoas que mereciam sofrer essa justiça aos mãos de homens. Havia muitas pessoas que mereciam sofrer essa justiça jurídica. Mas Jesus Cristo não era um deles. Mas mesmo assim, Jesus Cristo sofreu essa injustiça para que nós poderíamos ser declarados justos. Nós por nós mesmos, por nossas ações, porque nós fazemos, nós não conseguimos ser declarados justos. Mas através da injustiça que foi feita contra Cristo. O sacrifício que Ele ofereceu em nosso favor. Nós somos declarados justos. O sangue de Cristo nos lava de tal maneira que nós somos declarados limpos diante de Deus. Declarados justificados diante de Deus. É somente através do sangue de Cristo Jesus que foi derramado na cruz que nós conseguimos obter essa declaração de justificado. Somente através do sangue de Cristo Jesus que nós podemos ser reconciliados com Deus. Então observe bem, irmãos. Observe bem, todos que estão escutando. Cristo se entregou voluntariamente. Ninguém forçou Ele a fazer. Não foi através do poder dos homens. Não foi através do poder de Satanás. Ele se entregou para nos oferecer salvação. Cristo foi injustiçado. Nós merecemos a justiça divina de Deus, que seria a condenação, que seria o inferno. Cristo levou sobre Ele os nossos pecados. Ele recebeu a justiça divina de Deus na cruz, para que nós poderíamos ser declarados justificados. Se cremos em Cristo como nosso Salvador, somos declarados justificados. Se cremos na entrega voluntária de Cristo Jesus, somos declarados justificados. Mas é somente através dele. E esta é a mensagem que Filipe estava anunciando para esse eunuco. E essa mensagem não tem mudado. Já se passou quase 2000 anos e essa mensagem não tem mudado. A mensagem de Filipe para com aquele eunuco de anunciar Cristo Jesus para ele continua mesmo para nós hoje. A mesma mensagem de salvação. Não há outro meio de salvação. Não há outra mensagem de salvação. É a mesma mensagem. É somente Cristo Jesus. Irmãos, esse Filipe foi importantíssimo para encontrar com esse eunuco, que foi ele que conduziu ele para a salvação. Nós podemos observar ainda, nesse verso 8, o Filipe, como que ele conduz ele à salvação. Ele prega para ele instrui ele na palavra de Deus, ele instrui ele sobre Cristo Jesus. E eles caminhando, andando, eles encontram água. E, obviamente, a gente imagina que Filipe já havia falado para ele acerca de batismo, explicado coisas acerca de batismo, porque eu nunca chegar na água lhe pergunto: o que me impede de ser batizado? Aí Filipe esclarece a salvação para o homem nesse momento. É lícito se confessares com todo o seu coração que Cristo é o Senhor. Então, qual que é o caminho de salvação? Saber dessa mensagem,
a injustiça feita contra Deus, o seu entrego voluntário. Mas não é suficiente só saber desse aqui, não é suficiente só entender desse aqui em nossas cabeças. É preciso que nós confessarmos Cristo como nosso Senhor. É preciso que nós confessarmos que Cristo é o nosso Deus, que Cristo é o nosso Salvador, que Cristo é o Senhor das nossas vidas. Crer em Cristo Jesus não é só uma mágica que a gente repete a oração para poder ganhar acesso ao céu, não. Crer em Cristo Jesus, confessar Ele, é reconhecer que Ele é Senhor das nossas vidas. Que nós estamos deixando nossa vida para trás para nos dedicar a Cristo Jesus, para nos dedicar a nosso Salvador. Então é preciso, irmãos, se quiser se converter, se quiser ter a salvação, não é suficiente ter só esse conhecimento de cabeça. Precisa crer com seu coração e confessar que Cristo é o seu Senhor. E essa aqui, naquele tempo, essa aqui não era uma mensagem fácil, não. Confessar que Cristo era Senhor significava que você precisava reconhecer que Cristo era maior do que os reis, que Cristo era maior do que os Césares, que Cristo era maior do que os imperadores. Em Jerusalém, por exemplo, confessar que Cristo era Senhor significava que provavelmente você poderia sofrer perseguição. Poderia ser excluído da sua própria família. Para a maior parte de nós não temos esse problema. Nós podemos enfrentar talvez um pouquinho de dificuldade, mas como eles talvez iam enfrentar, era muito mais. Mas mesmo assim temos dificuldade de ter um Senhor em nossas vidas, não é? A gente gosta de ser dono de nós mesmos, não é? Ter alguém para mandar em nossas vidas, ter alguém para ser superior a nós. Quantas vezes nós vemos os casais que vivem em discussão, que brigam porque eles não conseguem se dar bem, que cada um ser maior do que o outro. Cada um quer ser o senhor do outro. Cada um quer mandar no outro, aí só vive brigando. Nós temos dificuldade para aceitar que tem pessoas que são superiores a nós. Temos dificuldade de aceitar que tem pessoas que podem mandar em nós. Mas Cristo Jesus, Ele não é só alguém para a gente dizer, crê, quer sua salvação, mas eu vou viver a minha vida. É preciso confessar que Ele é o seu Senhor. Que Ele é o seu superior. Que Ele é que vai governar a sua vida. A mensagem de salvação, ela abre as portas para os céus. E também abre as portas para nós servir o Cristo Jesus. E não tem como para entrar no céu sem ter Cristo como seu Senhor. Precisamos reconhecer que a mensagem do Evangelho, ela nos mostra o caminho. Ela nos mostra que só há um caminho para ser salvo. E esse caminho é Cristo Jesus. E Ele ser Senhor sobre toda a nossa vida. Ele vai nos salvar se confessarmos que Ele é nosso Salvador. Que Ele é nosso Senhor. Essa promessa é bíblica. Essa promessa é bíblica. Se confessares que Cristo é Senhor, Ele vai te salvar. Nós precisamos confessar. E Filipe instruiu aquele eunuco. Filipe instruiu ele que ele precisava conhecer Cristo como seu Salvador. Que ele precisava confessar Ele como seu Salvador. E nós vemos que Filipe então leva e o batiza naquela água que tem lá. Interessantemente, nós vemos que Filipe então ele é levado logo depois, ou imediatamente depois, para outra cidade. Ele nem fica junto com esse eunuco depois. E uma coisa que nós podemos perceber ainda nas características do ministro do Evangelho nesse aqui, que fala, que Filipe, depois que ele foi levado, o último versículo, que se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades até chegar a Cesareia. O ministro do Evangelho, ele aproveita as oportunidades para anunciar o Evangelho. Não era só esse foco, eu tenho que chegar de tal lugar até tal lugar, então vou baixar a cabeça, seguir caminho, não vou conversar com ninguém, não quero conversa com ninguém, tenho o objetivo de chegar nessa cidade e eu vou. Não, ele foi evangelizado em todas as cidades que ele passava. Deixou aquele eunuco para trás, foi arrebatado e levado
para outro lugar. Assim o eunuco, como que ele ficou? Sair das águas, aí de repente, puf, o Felipe some. Ele ficou triste com esse acontecimento? Não. Ele ficou chateado com esse acontecimento? Não. Nós podemos ver o efeito que a salvação tinha na vida do eunuco. Diz no verso 39, que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Qual que foi o efeito da salvação do eunuco? Alegria. Alegria. Ele ficou júbilo. Ele ficou animado. Ele não ficou pensando, puxa, onde que foi meu missionário? O que eu vou fazer agora? O eunuco já sabia que ele tinha seu Salvador. O objetivo que o ministério do Evangelho que Filipe tinha com ele já tinha sido cumprido. Já tinha levado ele para conhecer o seu Salvador. Então ele poderia se alegrar, continuar jubiloso no seu caminho, que ele havia sido alcançado com a salvação. Aquelas dúvidas que ele tinha antes, não tinha mais. Ele encontrou seu Salvador. Irmãos, pessoas que talvez não conhecem Cristo nessa noite, qual que é o efeito da salvação nas nossas vidas? É alegria. É alegria. Eu disse que nós não gostamos de ter dono e precisamos reconhecer Cristo como Senhor. Isso aqui pode parecer algo negativo da nossa perspectiva humana, querer ser cristão por causa disso. Mas a palavra de Deus, a salvação, ela te promete algo que o mundo não pode te oferecer. E isso é alegria. Alegria em qualquer circunstância, alegria em qualquer dificuldade. Por quê? Porque você está reconciliado com Deus. Você está salvo da ira de Deus. Você está salvo da justiça de Deus. As pessoas procuram alegria em tantas coisas, em droga, em bebida, em casamento, em filho, coisas que são bons e coisas que não são bons. Mas onde nós vamos encontrar alegria verdadeira, alegria que não se apaga, é na salvação. E em sempre lembrar que Cristo tem feito para nós através da salvação. Então preciso, irmãos, se vocês não entenderam isso ainda, é preciso que vocês entendam que é o único lugar para encontrar a verdadeira alegria é em Cristo Jesus. É em sua salvação. É em crer em Cristo Jesus como seu Salvador. Não procura alegria nas outras coisas. Não procura alegria fora de Cristo Jesus. Não vai atrás de bebida procurando alegria. Não vai atrás de droga procurando alegria. Não vai atrás de futebol procurando alegria. Eu já cheguei um pouco, eu não sei como que terminou o jogo, mas eu já cheguei um pouquinho mais alegre aqui que eu vi que o Flamengo estava ganhando 2-0 a última vez que eu olhei. Isso que me deixou animado. Mas eu posso sair daqui depois de ter perdido 3-2, eu não sei como que vai ser. Aí minha alegria pode de repente ir embora. Mas com Cristo, minha alegria nunca vai embora. A alegria que a salvação nos traz é eterna. A nossa vida se finda aqui, mas nós passamos para a eternidade com Cristo Jesus. Somente o Evangelho pode oferecer a verdadeira satisfação. Somente o Evangelho pode oferecer a verdadeira alegria. Nada deste mundo pode te dar uma alegria que somente Cristo pode dar. Isso é uma coisa interessante para a gente concluir. A gente considerou um pouquinho no início da nossa pregação. Filipe saiu de um lugar onde o Evangelho estava prosperando, um lugar deserto, para encontrar com uma pessoa. Será que valeu a pena? Por que Deus queria gastar esse tempo com somente uma pessoa? Primeira coisa que nós podemos observar, que a vida individual importa para Deus. Você pode pensar, talvez isso aqui, você pode pensar que isso é insignificante. Isso não é tão importante para Deus. Deus não está nem aí para você. Mas se Cristo derramou o seu sangue na cruz para você, aquele sangue foi derramado para você.
Importa que seja salvo. Importa que você seja salvo. Importa que você conheça Cristo como seu Salvador. Mesmo que outros se desprezam você, mesmo que outros não dão consideração para você, Deus deu consideração de mandar seu próprio Filho na cruz para morrer por seus pecados. Outra coisa que nós podemos considerar é que nós nunca sabemos o efeito de salvação de uma pessoa. Provavelmente, nós vemos que esse etiopeu ele continuou o seu caminho. Ele não voltou para Jerusalém, não. Ele voltou para a Etiópia, o seu lugar de trabalho. E provavelmente foi através desse eunuco que o evangelho chegou no parte norte da África. Ele provavelmente foi o pioneiro que levou o evangelho para o norte da África. Ou seja, através do encontro do Filipe com ele, através desse eunuco conhecer salvação, provavelmente muitos foram levados à salvação através dele e as pessoas que foram salvas através dele também. Então, irmãos, às vezes a gente pode viajar longe para ver uma pessoa salva, pode mandar um missionário para um lugar distante, onde não tem muitas pessoas, e pensar, vale a pena todo esse investimento? Irmãos, missões é muito investimento. Você sabe, a própria atividade da igreja, você tem que investir, né? Tem trabalhos para realizar, esse aqui requer dinheiro. Quando manda alguém para fora, esse aqui requer dinheiro também. Vale a pena esse investimento? Vale a pena, que nós nunca sabemos como que Deus vai usar a salvação de um indivíduo. Ele pode usar aquele indivíduo para alcançar uma pessoa, ele pode usar aquele indivíduo para alcançar 1000 pessoas, a gente não sabe. Mas o evangelho indo adiante, o trabalho de Deus será feito, a vontade de Deus será feita, e pessoas quais Cristo derramou seu sangue na cruz serão convertidos e anunciará o evangelho para outros também. Então, irmãos, nunca despreza o fato de mandar alguém para evangelizar onde trabalha com poucas pessoas, um culto no lar onde talvez tem uma pessoa no salvo que está presente, um culto evangelístico onde talvez tem uma pessoa presente que não está salvo. Não despreze essas coisas, que nós não sabemos o efeito que o evangelho terá sobre aquela pessoa e o efeito que a salvação daquela pessoa vai agir para que outros sejam alcançados pelo evangelho. Nós não sabemos dos planos de Deus. O Filipe saiu daquele local, ele não sabia os planos de Deus, mas ele sabia que ele precisava levar o evangelho e deixar o Espírito Santo trabalhar e o evangelho levar seu curso. O eunuco foi alcançado e provavelmente o evangelho chegou no norte da Etiópia, no norte da África, através dessa pessoa. Então, irmãos, eu ressalto novamente para todos nós que somos cristãos aqui a importância do ministro do evangelho, na disposição de sair da sua casa e servir, na disposição de deixar coisas para trás para servir a Deus. Precisamos mais pessoas com disposição. Na minha terra, por exemplo, eu sei que já mandou muitos missionários no passado. Pastor Maciel é fruto, talvez um dos frutos desse aqui, Pastor Frederico, né? A esposa dele também. E naquele tempo, com certeza, o Pastor Maciel vai lembrar que passaram muitos missionários irlandeses, né? Hoje nós vivemos um tempo mais estagnante, né? E uma das razões desse que eu creio é porque as pessoas não querem deixar seu conforto para trás. Nós vivemos numa vida que é extremamente confortável em comparação com 50 anos atrás. As pessoas têm dificuldade. Nós precisamos de pessoas com disposição para sair e servir. Nós precisamos de pessoas capacitadas para servir, não que só vão de boa vontade. Nós temos capacitação para servir e alcançar pessoas com o evangelho. Pessoas de quais seu foco é anunciar Cristo Jesus. Não engrandecer seu próprio nome, não em só estabelecer leis moralistas para melhorar a vida das pessoas, para tentar levar uma mensagem de prosperidade. Não precisamos de pessoas que levam a mensagem de Cristo Jesus. Precisam de pessoas que vão conduzir outros para a salvação. Então fica esse desafio para todos nós aqui, que somos salvos em Cristo Jesus.
E se você está aqui nessa noite e não se enquadra nesse aqui em ser um salvo de Cristo Jesus, reflita sobre a mensagem do Evangelho nessa noite. O entrega voluntária de Cristo Jesus. Cristo se entregou para derramar seu sangue para pecadores ter salvação. Sobre a injustiça feita sobre Cristo Jesus. Ele não merecia aquilo, mas ele sofreu aquilo para que pessoas poderiam ser salvos, para que as pessoas poderiam ser reconciliadas com Deus. Veja como você precisa reconhecer que Cristo é o seu Senhor de todo o seu coração. Com metade do coração não, com todo o coração, com todo o seu ser. Reconheça que a verdadeira alegria que você pode encontrar é somente em Cristo Jesus. Amém? Amém. Passo a palavra novamente para o pastor Maciel e agradeço novamente pela oportunidade de estar com os irmãos nessa. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou